Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de parasitologia. Hoje nós vamos ver o nosso parasita, que é a nossa Wuchereria bancroft, mais conhecido por causar uma doença que a gente chama de filariose linfática. Com certeza vocês já ouviram falar, pessoal, sobre filariose linfática e desse parasita, só que vocês escutaram falar com o nome de elefantíase, a nossa doença de hoje. Eu queria saber de vocês, para vocês pararem e refletirem um pouco. Vocês com certeza já ouviram falar em elefantíase, mas quantos de vocês sabiam que o nome da doença mesmo, clínico, filariose linfática, e que era causada por um parasita? Bom, na aula de hoje a gente vai esclarecer sobre esse parasita e sobre essa doença. Então vamos lá. Bom, gente, antes de falar sobre o nosso parasita, a nossa Wuchereria, nós temos que saber que existem vários parasitas que causam danos em tecidos linfáticos ou tecidos subcutâneos. Aqui no Brasil, esses parasitas são o Wuchereria bancroft, que vai causar filariose linfática ou elefantíase, que a gente já conhece. Tem o Onchocerca volvulus, que causa oncocercose ou cegueira dos rios. Nós temos Girofilaria immitis, que vai fazer a parasitose em cães, no caso a uma zoonose, e em alguns casos também humanos. Temos o Monsonella ozardi, que não é patogênico, é comum na Amazônia, e também temos Brugia malai, que é na Ásia. Todos esses parasitas aqui, eles têm a capacidade de causar danos nos vasos linfáticos ou no tecido subcutâneo, e aí nós temos a apresentação edemaciosa da doença. Para a gente agora é interessante falarmos sobre filariose, que é causada pela nossa Wuchereria. Mas como que se diferencia, pessoal? Bom, a Wuchereria bancroft, nós temos 90% dos casos em regiões tropicais ou subtropicais, Américas, África, Ásia e Oceania. Por quê? Porque nós estamos falando de uma doença parasitária por vetor, e o nosso vetor ele se procria bem em regiões de clima temperado. Já o Brugia malai, nós temos mais ou menos 10% de causa da Índia, na Oceania e na China. O Brugia timori, nós vamos bem raro e vai ser algumas pequenas ilhas da Insulíndia. E a Wuchereria lewisi, nós vamos ter ele muito raros, com focos isolados no Brasil. Falando em pouco de diferenciação, essa forma aqui, a parasita que eu trouxe aqui para vocês, é a forma infectante para o nosso hospedeiro intermediário, que é a microfilária. Vou colocar aqui filária, tudo junto, viu, gente? A microfilária. A microfilária ela se diferencia de cada agente etiológico. Cada um nós temos um tipo de microfilária. Esse parasita, pessoal, essa microfilária, ela vai parasitar vasos linfáticos. Então, quando a gente já começa a falar um pouco do ciclo biológico, quando o vetor ele pica, vai fazer a hematofagia dele, ele vai sugar essa microfilária, quase não sai, para ele, onde ela vai evoluir dentro dele, vai se tornar a forma infectante. E aí no repasso sanguíneo, ele, além de absorver a microfilária, ele também libera L3 infectante para o ser humano. Falando na morfologia dele, o macho e a fêmea são longos, delgados, opalinos, translúcidos, revestidos por cutícula lisa. A fêmea tem de 8 a 10 centímetros e o macho sempre é menor, 4 centímetros. As larvas, como a gente falou, são as microfilárias e os vermes adultos vivem nos vasos linfáticos e nos linfonodos enrolados ou enovelados. Eles vão viver. São parasitas do sistema linfático, para a gente não esquecer. Bom, a nossa Wuchereria bancroft, como a gente já falou, a fêmea é sempre maior do que o macho. O macho ele vai possuir a extremidade enrolada e vão possuir 12 papilas sensoriais e órgãos copulatórios. São os vivíparos, que são as microfilárias, as larvas, tem presente bainha, boca e lábios, são vasos linfáticos em forma enovelada e alimentam-se da linfa. Olha só que interessante. Então, o alimento do nosso parasita vai ser a linfa. E esse aqui, pessoal, é o nosso Culex quinquefasciatus. O Culex quinquefasciatus é o vetor da nossa Wuchereria, ou seja, ele ao fazer repassos sanguíneos, esse mosquito aqui, ele é bem característico, gente, ele tem como se fosse pelos ou penas aqui na parte anterior do bico, onde ele vai fazer o repasso sanguíneo da cavidade oral dele.
E, pessoal, eles se reproduzem em águas limpas também e solo arenoso. Terrenos, no caso, que temos porções de água. O Culex, pessoal, a forma infectante do Fukereria é a microfilária. A microfilária, quando ele vai fazer repasso sanguíneo, ela vai começar a se dividir e se reproduzir dentro dele para evoluir para a forma infectante do ser humano. E aqui nós temos os vermes adultos. A fêmea é sempre maior do que o macho. Lembrando que eles fazem cópulas, têm órgãos genitais e eles vivem nos nossos vasos linfáticos e podem ficar enovelados no nosso linfonodo. Se a gente lembrar da aula de ascaris, conforme a quantidade de ascaris vai fazer obstrução intestinal, vai causando enovelamento, a Buchereria dos vermes adultos a mesma coisa, porém nos vasos linfáticos. Por isso que a gente tem a apresentação clínica da doença. E aqui a nossa microfilária, gente, a nossa larva, a forma larval. Tem de 250 a 300 micromilímetros, são células somáticas, tem estilete bucal, aparece na circulação sanguínea apenas à noite e durante o dia elas ficam nos pulmões. E aqui dá pra gente ver bem ela aqui nesse esfregaço. Ela é bem fina e bem pequena. Pode se confundir aqui com cilindro hialino, olha, para a gente ver o tamanho. Bem fina, essa aqui é a forma larval, a microfilária. E como que funciona o ciclo biológico, gente? Bom, nós vamos ter aqui o nosso mosquito, o nosso Culex, ele está parasitado com o nosso Buchereria. Porém, ele já está aqui nesse ponto com a forma de infectante para o homem, que é a forma L3. Quando ele vai fazer a hematofagia, ele vai liberar essa L3 na corrente sanguínea do ser humano. Essa larva L3, ela vai até os vasos linfáticos. Quando ela chega nos vasos linfáticos, ela vai se diferenciar para vermes adultos fêmeas e vermes adultos machos. Os adultos, eles vão produzir lá nos vasos linfáticos as microfilárias, que são as larvas, que vão migrar para os canais linfáticos e sanguíneos. Essas larvas, quando migrarem para os canais sanguíneos, principalmente à noite, quando o Culex for lá para fazer repasse sanguíneo de novo, ele vai ingerir essa microfilária. Essa microfilária dentro do Culex, dentro do nosso vetor, ela vai migrar para os músculos torácicos do inseto e lá nesses músculos torácicos ela vai começar a evoluir para L2, para L1, depois para a larva L2 e na própria bucal do inseto a gente já vai ter a apresentação da forma L3 e assim cumpre o seu ciclo biológico e para infectar novamente o ser humano. Beleza, vamos voltar aqui para quando nós temos vermes adultos nos vasos linfáticos. Esses vermes adultos nos vasos linfáticos, eles vão começar a se reproduzir e a liberar as microfilárias. Eles também, pessoal, eles vão ficar aderidos tanto nos vasos linfáticos quanto nos linfonodos. E a depender da carga parasitária, eles começam a formar enovelamento que faz obstrução dos nossos linfonodos. Aí a gente tem a apresentação clínica. Bom, de forma resumida, a larva L3 vai na pele do homem, depois vai penetrar os vasos linfáticos, migrar para os linfonodos, vai se desenvolver em L3, em L4 e L5 vermes adultos, que vão se reproduzir, fazer cópula e vão liberar as filárias, que vão ficar presentes tanto na linfa quanto na corrente sanguínea, principalmente à noite. O Culex vai fazer repasso sanguíneo, vai ingerir e ela vai se desenvolver essa microfilária no Culex até ele liberar a larva L3, que é infectante para o homem. É bem simples o ciclo biológico, gente. E a fisiopatologia da nossa doença? Bom, os vermes adultos eles vão ficar nos gânglios e nos vasos linfáticos. E isso vai causar o quê, gente? Uma inflamação crônica, uma adenite. Essa inflamação crônica ela vai levar a um estágio que vai ser a formação de fibrose. Lembra quando a gente falou em imunologia de sistema de resposta inflamatória? Que a gente tem a resposta inflamatória e tem um reparo. O reparo do tecido inflamatório ele pode cicatrizar ou pode se formar uma fibrose. No caso aqui da Buchereria, essa inflamação crônica vai levar à formação de fibrose, que essa fibrose vai causar uma obstrução linfática. Aí nós temos dois caminhos. Um caminho é que nós vamos acumular linfa. Quando a gente fala de obstrução, pense em uma mangueira, onde nós temos a luz da mangueira, que a água ela flui num limiar constante, sem obstrução nenhuma. Quando você tem uma pedra ou se você pisa nessa mangueira, vai fazer o quê? Acumular água na parte que não está obstruída e a outra parte ela vai secar.
Na parte que acumula água, se for uma mangueira bem flexível, ela vai crescer, ela vai inchar, por assim dizer. Ok. Quando a gente fala de obstrução da linfa, nós vamos ter com esses vermes adultos, ela vai obstruir a linfa e aí eu vou ter acúmulo de linfa no tecido que não foi obstruído. Esse acúmulo de linfa vai virar a apresentação clínica de hidrocele, ou seja, acúmulo de água, e vai dar característica da doença que a gente conhece como elefantíase. Já o outro caminho que nós temos da obstrução linfática, nós vamos ter os linfangites, que vai causar a fistulização da minha linfa e vai causar uma apresentação clínica que a gente chama de quilúria, que vai ser a apresentação de conteúdo linfático em outros tecidos, em outros tecidos, como urina, intestino e etc. É isso que vai acontecer. Então, veja sempre que nós temos sempre apresentação clínica para a nossa obstrução. Ou ele vai fazer o acúmulo de linfa ou a fistulização dessa linfa. E a patologia da filariose, gente? Bom, nós vamos ter casos assintomáticos. Professora, como assim casos assintomáticos? Toda pessoa que é contaminada não desenvolve elefantíase? Não, gente, porque a elefantíase vai depender da carga parasitária que essa pessoa vai ter. Se ela tiver uma carga parasitária muito grande, aí a chance de ela desenvolver a apresentação clínica da elefantíase é enorme. Mas se ela tiver uma carga parasitária mínima, ela vai ser um paciente assintomático. E aí o que acontece, gente? O paciente com números elevados de vermes instalados nos linfonodos dos vasos linfáticos, ou vasos linfáticos e completamente assintomáticos. Por quê? Porque aí, se nós temos pouca quantidade de vermes, os nossos linfonodos e os nossos vasos linfáticos não ficam obstruídos. Então, eu tenho um paciente tranquilo com respeito aos nossos vasos linfáticos. Mas quando eu tenho uma carga muito grande de parasita, os nossos linfonodos ficam obstruídos, os nossos vasos linfáticos ficam obstruídos, e aí a gente tem a apresentação clínica da doença. Bom, como que funcionam os processos inflamatórios? Bom, é desencadeado pela morte dos vermes. O que acontece? Verme morto na circulação, nós vamos ter o que? Apresentação inflamatória. Adenites, que vão ser linfonodos mais atingidos, são os inguinais, axilares, epitrocleares, que vai ser o caroço no pescoço, e raramente cervicais, que vai ser na virilha. Nós vamos ter linfonodos hiperatrofiados, que vão se tornar dolorosos, e em torno das filárias vão desenvolver granulomas, feitos por células eosinofílicos e estócitos, que vão envolver os vermes que vão calcificar. E aí eu tenho a apresentação do meu processo inflamatório crônico. Ou seja, se eu tenho vermes adultos nos meus linfonodos e eles morrem, esses vermes adultos vão começar a desenvolver uma resposta inflamatória nos linfonodos, que vai dar todas essas sequelas aqui. Nós vamos ter linfonodos inflamados dolorosos e nós vamos ter também vermes calcificados, causando a obstrução que a gente conhece dos nossos linfonodos. A linfangite, nós vamos ter a inflamação e dilatação dos vasos linfáticos, que vão formar varizes. Lesões genitais, que nós vamos ter funiculite filariana, que vai ser uma linfangite do cordão espermático, acompanhada pela inflamação do tecido conjuntivo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que quando nós temos que os linfonodos preferíveis do nosso parasita são cervicais, no pescoço e nos axilares. Quando a gente tem obstrução nos linfonodos cervicais, genitais, no caso, isso vai fazer o quê? Isso vai acontecer, no caso do homem, uma funiculite filariana, que vai ser uma linfangite do cordão espermático. Então, a gente vai ter a apresentação clínica da elefantíase no saco escrotal. Nós vamos ter também no epidídimo hipertrofia e nós vamos ter hidrocele, que vai ser a frequente manifestação da filariose genital, que vai ser distensão e espessamento da túnica vaginal, no caso das mulheres, e desorganização da camada muscular. Ou seja, a mesma apresentação clínica que a gente tem da elefantíase em pernas, em braços, a gente consegue ter essa apresentação no saco escrotal, no pênis também em alguns casos, e também na túnica vaginal, no caso das mulheres. E os processos obstrutivos, que vão causar os linfoedemas, que vai ser bem no interior dos linfonodos. Nós vamos ter as filárias, que vão formar, às vezes, os novelos, que vão ser envolvidos pela reação inflamatória e fibrose. Lá no tecido conjuntivo, fibrose, que pode causar obstrução da circulação linfática, que a gente já comentou anteriormente.
Quando a dificuldade circulatória é maior, pode acumular linfa nos tecidos, formando endema linfática ou linfoedema, ou seja, é igual aquela ilustração da mangueira. Nós temos um fluxo parado de produto linfático a partir do enovelamento e um fluxo acumulado anterior ao enovelamento. E aí a gente vai ter a apresentação da elefantíase, que vai ser o conjunto de manifestações localizadas que é irreversível após de 10 a 15 anos, ou seja, antes de 10 a 15 anos de tempo de parasitose, a gente consegue reverter. Aí nós vamos ter a apresentação preferível nas pernas, nos órgãos genitais externos e vai ser raro em braços e mamas, mas também acontece. E aqui, pessoal, para a gente ver algumas imagens. A preferência sempre vai ser em se localizar na região abdominal e pélvica, por isso os fenômenos obstrutivos vão ser mais evidentes nos membros inferiores e nos órgãos genitais, que no caso vai ser a elefantíase, que é onde a gente vai ter acúmulo de linfa. Aí a gente vê, gente, essa foto aqui nas pernas, na apresentação nas pernas. E nós temos também aqui elefantíase na bolsa ou no saco escrotal, onde nós temos aqui no escroto. Lesão ulcerada aqui no pênis e bulbão igual aqui também no escroto. E aqui a gente tem, pessoal, elefantíase apresentação, tanto aqui na forma auricular, aqui nas orelhas, como aqui no saco escrotal. Acho que vocês conseguem enxergar o que eu estou gravando, o que eu estou circulando aqui no saco escrotal. Eles até sentem em cima, gente. Se vocês perguntarem se dói, gente, dói, porque é uma obstrução. Dói bastante. Aqui nas pernas, nós temos a apresentação aqui nas pernas, raramente nas mamas, mas nós temos nas mamas também. E dependendo da carga parasitária, a gente tem tanto no saco escrotal como nas pernas. E aqui a gente vê aqui também a apresentação nas pernas. Esse é o quadro clínico, gente, da elefantíase. Normalmente o diagnóstico é bem característico. Olhou, você entende que o paciente está. E demora anos para chegar nesse estágio, viu, pessoal? Não é assim de um dia para outro. Eu me infectei hoje com Querélia, vou desenvolver elefantíase mês que vem, daqui 6 meses. Não, isso aqui são anos. Os vermes adultos, eles costumam viver até a morte, até 8 anos dentro do sistema circulatório, sistema linfático, no caso do hospedeiro. Então, dependendo da carga parasitária, a gente vai ter o quê? Anos aí para desenvolver enovelamento e obstrução dos vasos linfáticos. O que vai acontecer, pessoal? Nós vamos ter as microfilárias ali presentes, que vai sempre deixar que você seja um reservatório, até ela ficar em quantidade mínima, detectável, e você só vai ter os sintomas, que vai ser a obstrução do vaso linfático. E aí a gente tem o que, gente? Pessoal, nós temos o tecido elefantoide, vai resultar em hipertrofia e fibrose da derme, da tela subcutânea, que vai ser relacionados com alto teor de proteínas também e de linfoedema, que a gente tem a apresentação edemaciada da região atingida. O diagnóstico vai ser a procura por microfilárias, são um pouco difíceis, porque elas só ficam na circulação a partir do anoitecer. Ela não fica durante o dia no anoitecer. Então, a gente vai fazer o quê? Biópsia de linfonodo, intradermorreação, ultrassonografia para a gente ver, exame imunológico, ELISA, sorologia, que nós vamos ter reação cruzada de baixas sensibilidades, e sondas de DNA para investigar a parte genética, se realmente a pessoa está parasitada. O que a gente tenta fazer com o tratamento? No tratamento, a principal intenção vai ser o quê? Reduzir ou prevenir a morbidade de indivíduos com infecção ativa, fazer a correção das alterações provenientes do parasitismo, o edema hidrocele, ou seja, corrigir os edemas e impedir a transmissão a novos hospedeiros. Então, o que vai acontecer? O tratamento feito pela droga dietilcarbamazina, de 6 mg por dia, por quilo dia, vai ser via oral durante 12 dias. Ou seja, esse tratamento, se for feito no começo, ele consegue reverter o quadro de edema, mas com cirurgia, a depender do processo, se o médico vê que é viável, tem como reverter esses quadros de edema também. Mas ele vai fazer o que também? Impedir com que aquele hospedeiro seja um reservatório, e aí os mosquitos piquem ele e consegue fazer um surto de elefantíase na cidade, ou no bairro, naquela região. Então, ele vai fazer o que? Ele vai diminuir a carga parasitária.
diminuindo a carga parasitária, obviamente também diminui sintomas. E em países que a doença coexiste com a cercose, usa-se também juntos a ivermectina, que é um antiparasitário potente para várias situações. A profilaxia, como que a gente se previne, pessoal? Tratando os infectados para eliminar a microfilária do sangue, interrompendo a transmissão. E a Organização Mundial de Saúde vai recomendar o tratamento em massa para populações em riscos pela administração de uma dose anual de etilcarbamazina em áreas de alta prevalência. Isso quer dizer o quê? Se a gente mora numa região endêmica, então naquela região as pessoas têm que fazer esse tratamento com a droga todos os anos. Tratar os doentes e fazer promoção através de educação comunitária, técnicas simples de higiene para pacientes que apresentam linfedema, evitando infecções bacterianas e o desenvolvimento de formas mais graves da doença. E também sempre combater o transmissor, o inseto transmissor, o Culex, pessoal. Então, galera, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente tire dúvidas mais tarde, se possível, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos!